Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês é graduada em Engenharia Naval pela Universidade de São Paulo, a USP, e teve contato com o autismo a partir do filho, até que passou a participar do ativismo por direitos dos autistas. É uma das fundadoras da Associação de Amigos do Autista de São Paulo, a AMA de São Paulo, fundada em 1983, da qual foi presidente. Além disso, também é autora de livros sobre o autismo. Com essas credenciais e no contexto do aniversário de 40 anos da AMA agora em agosto, Ana Maria Mello é a entrevistada do mês no Espectros. Ana Maria, muito obrigado por topar aqui participar do Espectros e dividir um pouco a gente sobre a sua história. Eu falei aqui um pouco sobre as suas credenciais, mas do ponto de vista pessoal, quem é Ana Maria Mello? Ana Maria Mello sou eu sou espanhola, nasci em Barcelona, na Espanha. Eu vim criança, pequena para cá. Eu me formei em engenharia naval, fui a primeira engenheira naval de São Paulo, da Escola Politécnica de São Paulo e da USP, né? A partir daí, eu trabalhei um tempo na área da naval. Depois eu trabalhei no metrô um tempo também, e do metrô eu fui para o Banco Itaú. Assim, eu gostava bastante do meu trabalho, né, na área da engenharia. Não era um trabalho exatamente ligado à engenharia, mas muito ligado à área de exatas, a cálculos de orçamento e coisas, e programação de programas, de aplicativos, enfim. E eu trabalhava no Banco Itaú quando eu tive o meu quarto filho, é o Guilherme. E, inclusive, os meus filhos têm uma diferença de idade bastante baixa, né? O mais velho é 2 anos mais velho que a minha filha, que é a segunda, que é 2 anos mais velha que o meu terceiro filho, que é 1 ano mais velho que o Guilherme. Então, quando o Guilherme nasceu, eu tinha... ele foi meu quarto filho, mas com uma diferença muito pequena dos outros, e com uma diferença de 1 ano, com um irmão de 1 ano de vida, né? O Guilherme tem um quadro de autismo, né? Que logo se percebeu, com poucos dias dava para perceber que ele tinha alguma coisa diferente, né? E então, por isso, eu comecei a procurar um médico muito cedo, né? E com poucos dias de vida dele, eu já percebi alguma coisa, comecei a procurar. E isso mudou minha vida completamente, né? Fiz minha vida começar um processo de mudança da água para o vinho. Você tocou em muitos pontos importantes sobre a sua trajetória, mas antes eu queria voltar um pouco porque você falou uma coisa que eu inclusive não sabia, né? Por que a sua família escolheu o Brasil? Assim, eu tenho hoje 75 anos de vida, né? A Ama tem 40 anos, eu estava no começo. Então dá para imaginar que eu sou uma pessoa já com idade acima dos 70, né? Então, quando eu nasci, na época que eu nasci em 1948, e na Espanha teve a Guerra Civil, que se iniciou acho que em 1936, e o tempo de pós-guerra, né, foi muito duro, principalmente para Barcelona, que é a cidade onde eu nasci, né? Porque em Barcelona, assim, para vocês terem uma ideia, o dialeto que se fala é o catalão. Então, eu desde pequena eu aprendi a falar espanhol e catalão. Eu não sei diferenciar se eu aprendi uma primeiro ou a outra. Eu acho que aprendi as 2 línguas ao mesmo tempo. Mas, para dar uma ideia da situação que a Espanha vivia naquela época, e principalmente Barcelona, quando eu comecei a frequentar a escola,
era proibido falar catalão, mas era proibido e muito castigado, assim, quem ousasse falar catalão, né? Então, por exemplo, a professora da minha escola, ela falava em catalão, mas ela não podia escrever em catalão na lousa de forma nenhuma, porque isso traria uma penalidade para a escola muito séria, né? Então, assim, tudo isso foi trazendo pobreza, dificuldade de trabalho, foi trazendo tantas dificuldades que meus pais acabaram vendo uma oportunidade de mudar para o Brasil, né, de tentar uma vida nova. Meu pai veio primeiro, aí depois veio minha mãe e, por fim, minha mãe foi nos buscar em Barcelona e nós viemos eu, meu irmão, minha mãe e meus avós. E meu pai já estava aqui. Nessa época eu tinha 9 anos, né? E eu lembro assim que, porque o português é muito parecido com o espanhol, os meus colegas da escola morriam de rir da forma como eu falava, porque tem muitas palavras que são parecidas, mas têm significados diferentes, né? Então, foi uma experiência assim que eu considero muito interessante, né? Outro aspecto muito importante da sua biografia é a sua escolha pelo curso de engenharia naval. Por que cursar engenharia naval? Eu falei, né, que eu fui a primeira engenheira naval da Politécnica da USP, né? E isso está diretamente ligado. Eu queria fazer engenharia, né? Mas eu não tinha uma definição assim de que parte da engenharia exatamente eu queria fazer. Aí um dia, porque na minha época a gente escolhia a especialidade no segundo ano. Fazia o primeiro, segundo ano e depois escolhia a especialidade, né? Eu lembro que eu fui na Secretaria da Naval e fui perguntar qual que era, assim, o que eu precisava fazer caso eu quisesse me inscrever e tal, porque eu comecei a pesquisar várias especialidades da engenharia. E quando eu cheguei na Naval, falaram, olha, eu acho que é proibido para mulheres, porque nunca nenhuma mulher fez engenharia naval. E aquilo, para mim, acho que foi uma bobagem de adolescente, mas foi um desafio tão grande que aí eu comecei a fazer tudo que estava ao meu alcance para fazer engenharia naval, porque aquilo me desafiou muito. E, no final, eu acho que foi uma escolha muito boa, porque é uma engenharia que dá noções de mecânica, de elétrica, enfim, né? Porque o navio é uma coisa que envolve uma série de áreas e eu gostei muito de fazer o curso, eu gostei muito do curso. Hoje eu acho que é tudo diferente, na minha época não tinha tanto computador, era tudo muito manual, né? Na Poli tinha umas mesas enormes de desenho, a gente fazia os desenhos de navio numa escala muito, muito grande. Hoje acho que nem existe isso mais. Era um salão, né? Que a gente chamava de salão, e com mesas grandes, tudo era muito grande porque era tudo numa escala muito grande, né? Mas foi alguma coisa que, assim, eu gostei muito de fazer e eu acho que contribuiu muito com a pessoa que eu fui me tornando depois, né? O seu contato com o autismo ficou mais explícito com o diagnóstico do seu filho, Guilherme, mas eu lembro que você disse no livro Retratos do Autismo no Brasil que a primeira vez que você teve contato com o autismo foi por meio de um livro psicanalítico de 1972. E essa questão da psicanálise e o autismo ali, principalmente nessa época, né, no início da segunda metade do século XX, foi uma questão bastante polêmica. Como é que era essa dominação do autismo pelos psicanalistas ali naquele período? Então, o livro veio depois do Guilherme, né? Quando o Guilherme nasceu, eu lembro, é tão engraçado, que tinha passado um filme que, se não me engano, chamava Meu Filho, Meu Mundo. Era uma história de um menino com autismo
E o Guilherme era bem pequeno, já estava atrás de um diagnóstico para ele e tal. E eu lembro que eu vi o filme e eu pensei, nossa, ainda bem que meu filho não tem esse problema, né? E no final, assim, depois de muita confusão e muito sofrimento, né? Eu acabei recebendo o diagnóstico do Guilherme de autismo. E aí, assim, eu tinha ouvido falar no filme, depois quando o médico me falou, seu filho tem autismo, né? E aí o primeiro livro que eu li foi da Frances Dustin, que era uma pessoa totalmente psicanalítica, né? Psicanalítico na visão daquela época, né? Que era assim, aquela visão do Kanner, do Léo Kanner, que foi a primeira pessoa que definiu o autismo, e que era uma visão assim que era um problema que era causado pela mãe, porque a mãe era... E até tinha algumas coisas que até batiam comigo, né, que tinham a ver comigo, que eles falavam que é uma mãe assim, muito voltada para ciências exatas, para números, para esse tipo de coisa, então que ela não tinha afeto, não tinha assim o afeto muito prejudicado, né? Então a relação dela com o filho seria muito fria e tal, né? Dizem que a Frances Dustin, no leito de morte, pediu desculpas para as mães, porque eu acho que quando ela faleceu, o mundo já sabia, ou pelo menos já tinha muitas pessoas, já existia corrente dizendo que o autismo não é causado pela mãe, né, pela relação da mãe com o filho, mas provavelmente tem causas biológicas. E, inclusive, as pessoas falavam que o fato de não ter um exame para detectar o autismo não quer dizer que ele não seja biológico, quer dizer, provavelmente, que a gente ainda não tem ferramentas suficientemente refinadas para descobrir a causa biológica, ou como queiram chamar, né? Quando o Guilherme nasceu, e nessa época em que eu li o livro da Frances Dustin e tal, tinha uma visão psicanalítica muito forte, né, ainda. Assim, nessa linha de que o problema é causado pela relação da mãe com o filho, né? Porque não é só psicanalítico, mas, assim, além disso, a culpa é da mãe. E tinha, assim, casais que se separavam, né? Porque o marido dizia, eu tinha certeza que era você que estava causando isso, eu que não era. Então isso vinha muito. E eu lembro que num dos primeiros eventos científicos que a gente fez, que a gente fez na AMA, um médico, no jantar de confraternização do evento, ele veio conversar comigo e ele falou, olha, eu sei por que as associações de pais não gostam de mim. É porque eu curo o autismo. Eu sou um psicanalista e eu sei acessar os sentimentos mais profundos dessas crianças e então eu curo. E aí, se eu curar as pessoas com autismo, não vai ter mais razão de ser a existência de associações de autismo. Então as associações não gostam de mim por isso. Muita ousadia, né? Eu olhei para ele com uma cara de raiva, mas eu consegui não falar nada, né? Eu fiquei muda, mas é muita ousadia, né? Porque eu gostaria até de saber quantas pessoas com autismo ele curou. E, assim, ele era uma pessoa que era professor da USP e era uma pessoa, assim, muito considerada na época, né? E que era bem reconhecido. Então isso foi uma coisa que eu acho, por certo ponto de vista, prejudicou, né, o conhecimento, a evolução do conhecimento sobre autismo, atrasou e tal, mas assim, a gente foi vendo que com o passar do tempo isso foi mudando bastante, né? E essa
culpa que era atribuída às mães, você acha que isso foi um propulsor para que o ativismo começasse a ocorrer, uma vontade de responder e não, não é isso, ou não necessariamente? Então, eu acho, Tiago, que isso é uma coisa um pouco, por exemplo, diferente daquilo que eu estava falando de eu querer fazer engenharia naval porque me desafiou, né? Na verdade, se a culpa fosse minha, eu acho que eu aceitaria, sabe? Eu iria me tratar, ia tentar ver o que estava ao meu alcance. Se realmente fosse minha, acho que eu não lutaria contra. Eu acho que eu faria tudo que eu pudesse fazer para recuperar qualquer coisa que eu tivesse feito de errado. Eu acho, sinceramente, eu até falar uma coisa aqui que eu acho que fica meio piegas, mas o amor de uma mãe por um filho é uma coisa que é até difícil de definir, de descrever, de qualificar, porque eu acho que eu aceitaria com humildade e tentaria reverter o que eu pudesse. Tem vários aspectos sobre a história da AMA que já é de conhecimento público, estão documentados em vídeos, em livros, mas eu acho que é sempre bom, né, ter sempre direto da fonte. Então eu queria saber quais são as suas memórias do momento que você chegou a conhecer as outras famílias que estavam envolvidas na fundação da AMA. A AMA começou no consultório do Dr. Rosenberg, né? E eu lembro que foi assim, foi um dia que eu fui levar meu filho lá no Dr. Rosenberg, foi ele que diagnosticou e ele acompanhou por um tempo. E ele me mostrou um livro que, se eu não me engano, era da Catherine Morris, mas ele me mostrou assim de um tratamento, de uma mãe que procurou um tratamento para o filho que tinha autismo, e o filho assim melhorou muito e tal. E eu lembro que eu comecei a chorar quando ele me mostrou esse livro, que ele usou as seguintes palavras, eu lembro textualmente: eu tenho tanta pena dos pais dos meus pacientes que eu gostaria muito de ajudar. Você viria, se eu convocasse uma reunião de pais aqui, você viria conhecer outros pais e conversar com eles? Eu falei: olha, doutor, eu viria e nada no mundo faria com que nesse dia eu faltasse, né? Acho que uma prova do destino, né? Nesse dia meu filho caiu de uma altura, caiu do segundo andar da minha casa e foi um dia super difícil e tal, mas a gente acabou ajeitando tudo que foi possível e nós fomos na reunião, né? Por mais que são pessoas que eu nunca tivesse visto antes, são pessoas totalmente desconhecidas e tal, para mim foi um alívio muito grande conhecer pessoas que estavam passando por uma coisa muito parecida com o que eu estava passando na época, né? Foi assim, eu lembro que a gente conversou muito e a gente tinha muita curiosidade um sobre o outro e foi assim, foi uma coisa assim muito fortalecedora, muito assim, uma coisa que deu muita energia, porque a gente estava muito perdido, muito abatido, muito sem saber o que fazer, e aquilo foi uma experiência assim inacreditável, né? Desses pais, né? Eu sempre tenho que contar quantos eram, eu tento lembrar e tal, mas éramos uns 8 ou 9 pais, né? Uns 4 casais ou 5. Hoje nós continuamos 3 pessoas, né? A Marisa, o Brandão e eu, né? Que participamos desde o começo, né? E outras pessoas que foram se juntando ao grupo e tal. Eu lembro que o Dr. Rosenberg falou: olha, não tem nada sobre autismo no Brasil. Não sei, por exemplo, se vocês sabem, Tiago, que a AMA foi a primeira associação da América Latina, né? Não foi nem de São Paulo, nem do Brasil. A gente foi a primeira da América Latina. O autismo era muito desconhecido nessa época, era uma coisa que tinha muito pouco recurso.
Então, o doutor Rosenberg falou, eu aconselho vocês a criar uma associação. Se vocês querem que os filhos de vocês tenham alguma chance na vida, vocês vão ter que trabalhar muito. Ele falou, eu abri meu consultório para a primeira reunião de vocês, mas vocês não podem, de forma alguma, estar vinculados a nenhum médico, nenhum profissional ligado à área. Vocês têm que ser um grupo de pais independentes e procurar o próprio caminho. Aí, no começo, pensei, meu Deus, imagina, eu fazer uma associação com pessoas que eu nem conheço. Eu achei que não tinha a menor chance aquilo. Mas o desespero é tanto, a vontade de ajudar o filho, ele é pequenininho, ver que chance ele vai ter, porque meu filho era bem comprometido, tinha um atraso de desenvolvimento grande e tudo, né? E assim, então a vontade de fazer tudo que for possível é tão grande que a gente acabou se juntando, estamos 40 anos aqui, né? A AMA teve um papel muito importante também com a formação de congressos sobre autismo, né? E eu queria saber, a partir de que momento vocês viram que era importante ter congressos, né? Um pouco sobre os bastidores disso. Então, quando a gente começou a AMA, eu sou espanhola, já falei, né? Então, eu fui ver o que tinha na Espanha. E aí eu achei uma associação na Espanha, em Madrid, e eu comecei a procurar a presidente da associação, perguntei como é que eles começaram, porque eles tinham começado um pouco antes da gente, né? E ela falou assim que ela começou fazendo um evento científico, né, um congresso de autismo, porque ela queria saber quem mais estava preocupado com o autismo na Espanha. E aí eu falei para o pessoal da AMA, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Vamos começar fazendo um evento científico para a gente ver quantas pessoas aparecem, que interesse que desperta e tal. E eu lembro que meus outros filhos faziam natação num centro esportivo que chamava Hobby na época, né? E um dia eu estou esperando meus filhos nadarem, e aí eu tinha uma mãe esperando junto comigo. Eu falei, no que você trabalha? Aí ela falou, eu organizo eventos científicos. Eu falei, nossa, eu posso te pedir ajuda? A gente está querendo montar um evento científico. Claro. E essa pessoa foi uma pessoa muito importante, né? Porque eu nunca tinha ido num congresso na minha vida, né? Então, ela ajudou muito e ela se colocou à disposição e a gente começou a trabalhar junto. Aí tinha um reitor do Instituto Metodista de Ensino, tinha um neto com autismo. E aí alguém comentou, nós fomos falar com ele, então ele cedeu o auditório do Instituto Metodista para a gente fazer o evento. Aí eu falei, eu vou convidar a presidente da Associação Espanhola para contar como é que se desenvolveu a associação na Espanha, né? Para a gente ter um norte, para a gente saber como experiência de outros pais, né? Aí eu escrevi para ela e ela respondeu que ela viria, que o marido dela era piloto e que eu não precisava me preocupar com a passagem, só com a estadia dela. E ela trouxe um psicólogo maravilhoso que é falecido, que se chamava Ângelo Riviere, que era uma pessoa assim que foi meu amigo, assim, a gente ficou muito amigo, porque ele era uma pessoa extremamente humana, extremamente estudiosa. E aí nós começamos a pesquisar, fomos encontrar o Dr. Stanisław Kriński, que naquela época ele tinha ajudado a fundar a PAI de São Paulo, e era uma pessoa que se dedicava ao autismo. Ele contava uma história muito curiosa, que quando o Kanner publicou o artigo dele, né, e o artigo ia ser publicado, ia aparecer na Biblioteca de São Paulo, agora não lembro exatamente
onde ele ia aparecer pela primeira vez, aquele artigo, onde é que ele poderia ser lido pela primeira vez, e ele falou que ele queria ser a primeira pessoa a ler o artigo do Kanner, né? E aí ele contou que quando ele chegou para ler o artigo, estava o Dr. Ayn Grunspan, que era professor da PUC, né, da psicologia da PUC, era médico também e era professor da PUC. Aí eles leram juntos, mas ele falava assim que ele queria muito ser o primeiro, né, e acabou sendo ele. E aí o Dr. Ayn veio também, a gente convidou o Dr. Ayn também para falar no evento, e no fim ele chamou Encontro de Amigos do Autista, e esse encontro, sim, foi uma experiência, assim, muito desgastante, porque a gente tinha muito medo de errar, mas foi uma experiência muito boa, porque trouxe, assim, entupiu o auditório de pessoas. As pessoas pagaram, a gente cobrou uma coisa até módica, mas tinha muita gente. Então foi uma coisa que inclusive deu um fôlego financeiro para a associação muito grande. Então foi uma coisa assim importantíssima. E aí, inclusive eu me lembro, assim, um detalhe que de vez em quando eu me lembro, que eu acho muito curioso, que eu tinha ido com meu filho, ele era pequenininho, com o Guilherme, né, no Parque do Ibirapuera, e tinha uns canos de esgoto, mas não eram de esgoto, né, estavam num playground, tinha uns canos lá, e meu filho entrou num cano e ficou lá em posição fetal no cano, e eu fotografei. E a partir dessa foto, um grupo de desenhistas da Ródia fez um cartaz sobre esse evento, eles desenharam um bebê em posição fetal dentro de um cano, né, dentro de um círculo. E eu lembro, assim, que cada vez que a gente ia pedir alguma coisa para alguém, a gente chorava muito, porque a gente não esperava, e as pessoas iam dando as coisas que a gente pedia. E, assim, isso foi uma coisa, assim, muito impressionante, né? Que a gente acho que não tem nem estofo, assim, emocional para aguentar, porque foi muito bacana, né? E aí, a partir dessa experiência, a gente foi fazendo outras, foi escrevendo, né? Você falou que eu publiquei livros, mas, assim, tinha muitos textos, muitas apostilas que a gente ia escrevendo, porque a gente tinha muito trabalho, pouco recurso, pouco dinheiro e tal. Aí eu fui escrevendo e fazendo anotações. Aí, assim, a gente foi desenvolvendo outras atividades científicas, mas a gente foi percebendo que a gente tinha muita dificuldade de entender o autismo, né? Então, em 88, a Marisa e eu fizemos um projeto pedindo ajuda para conhecer instituições da Europa e dos Estados Unidos, pedindo ajuda para o governo, e a gente pediu ajuda para um montão de gente, e no fim veio ajuda e a gente nunca soube por quem veio, né? A gente fez uma visita para a Europa e para os Estados Unidos, e a partir disso a gente foi trazendo mais pessoas que a gente tinha conhecido, pessoas que trabalhavam com autismo já um pouquinho antes de nós, e foram vindo, a gente foi fazendo eventos, simpósios, jornadas, congressos e tal, e isso praticamente, acho que até o momento que a gente acabou parando, até porque é uma coisa desgastante, a gente fazia um evento científico por ano, todos com pessoas de primeira linha que estavam na ponta estudando autismo. Isso é uma coisa assim que eu acho que a AMA pode se orgulhar muito disso, porque isso foi muito importante, eu acho, que para o conhecimento do autismo no Brasil. Essa questão do financiamento, Ana, tem a ver com aquele primeiro projeto de autismo enviado ao CNPq? Nossa, como você conhece a história da gente. Na verdade, tem pelo seguinte, quando a gente programou essa viagem, no fim, quando veio o dinheiro, que esse dinheiro para a viagem de reconhecimento e de pesquisa,
A gente não soube de onde veio, não soube a fonte. Liguei para a presidente da Associação Espanhola, falei, olha, nós estamos indo para a Europa, eu e a Marisa, né? Você poderia nos mostrar o seu trabalho? Ela falou, sim, mostro, mas vocês têm que conhecer o trabalho da Dinamarca. O trabalho da Dinamarca é espetacular, né? Então a gente foi, a Marisa e eu, como a gente tinha recurso, mas era muito limitado, a gente foi mochilando, eu e ela, a gente fez a Europa de trem, e aí uma noite a gente dormia num hotel, a outra noite dormia no trem, para não gastar muito dinheiro, né? Quando nós fomos para a Dinamarca, a gente ficou maravilhado com o trabalho deles, né? Eles trabalhavam, na época, eu acho que ainda usam bastante o método TEACH, foi o primeiro contato da gente com o método TEACH, e eles têm oficina de adultos e trabalho para adultos, eles tinham desenvolvido um trabalho maravilhoso, a gente ficou encantado, e eu resolvi que eu queria trazer essas pessoas para o Brasil para falar sobre autismo aqui no Brasil, né? Aí, quando a gente voltou, isso era 88, eu montei um projeto, levei para o CNPq, entregamos, né? Acho que na época ia por correio, né? E aí foi chegando a hora deles virem, a gente estava preocupado e tal, o que vai dar? Porque inclusive estava muito claro, o CNPq deixava muito claro que para financiar um projeto tinha que ser pedido por alguém que tivesse doutorado. E ninguém tinha na AMA na época, né? Aí eu viajei para Brasília para saber as chances que tinha, e era tudo papel, 89 isso, né? Aí eu fui no CNPq, uma senhora me recebeu, né? E eu falei que eu era da AMA, que eu queria saber do nosso projeto sobre autismo, e ela falou, a senhora está vendo essa pilha de projetos que tem na minha mesa? Eu falei, estou, grande, né? Ela falou, são tudo projetos pedindo financiamento, mas olha o que está em cima de todos. Aí eu peguei o projeto de cima, olhei e era o meu. E eu nem tinha avisado que eu ia, ela não estava me esperando. Aí eu olhei e falei, sim. Ela falou, olha, o seu projeto sai fora das normas do CNPq completamente, porque foi pedido pela senhora que não tem a qualificação científica necessária. Mas o seu projeto é o primeiro de autismo que veio no CNPq e a gente considerou muito importante, então ele é o primeiro que vai ser financiado quando entrar os recursos. E é assim, a associação, a história dela inteirinha assim, toda cheia de emoções fortes, né? E foi isso. Só que ela me falou o seguinte, a senhora nunca mais peça nada sem ser através de uma pessoa que tenha a qualificação necessária. Nós não vamos mais financiar nenhum projeto seu. Eu lembro que eu pedi um segundo projeto e eles me ligaram, olha, a gente já avisou. É engraçado porque era muito mais próximo, hoje é tudo muito mais distante, mais burocrático. Entrou a informatização das coisas, mas por um lado afastou as pessoas, né? Aí eu lembro que o segundo projeto que eu fui pedir financiamento foi para um projeto, para um congresso mundial que a gente fez, e eles negaram. Eu falei, mas se eu conseguir um doutor que peça junto comigo, tem chance? Falei, eu estou pensando em pedir para o doutor Facion. E ela falou, aqui o pessoal adora o doutor Facion, pode pedir para ele. E aí eles acabaram financiando também, né? O primeiro eu achei, foi uma coisa que assim que eu achei, que eu me orgulho muito disso. Eu acho que todas as pessoas da AMA, muito orgulho, porque a gente foi abrindo muitas portas, né? Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet?
Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Ao longo do momento que você foi falando sobre os congressos e agora sobre o projeto do CNPq, eu acho que muitas pessoas que não viveram aquele período talvez não tenham a dimensão, né? Porque a gente está falando de um Brasil muito em crise, né? Anos 80, inflação, havia uma série de dificuldades, a discussão sobre o autismo era muito menor do que se tem hoje. E uma curiosidade que eu acho que talvez é uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar é quantas pessoas em média tinham nos congressos. Você tem uma ideia de número, só para a gente ter uma noção da proporção do quanto isso era relevante na época? Então, a gente fez congresso, quer dizer, era muito limitado pelo tamanho do auditório, né? Mas eu vou te dar 2 exemplos, que, por exemplo, o primeiro encontro, que chamou encontro, ele tinha umas 600 pessoas. Foi o primeiro evento científico de autismo no Brasil, né? E tinha umas 600 pessoas. Aí dentro disso a gente fez eventos de dimensões distintas, mas eu vou citar 2. Um foi o Congresso Mundial, né, que tinha mais de 1.500 pessoas. Era um congresso que estava sendo organizado por uma outra instituição, foi em 91, a instituição desistiu, chamaram a gente para perguntar se a gente faria. E aí entra aquele meu lado espanhol, né? Porque nessa reunião, onde a gente foi para discutir, uma pessoa, um médico muito renomado na época, falou para mim: a AMA não tem estatura para organizar um evento desse porte. E aquilo assim, falei, quer ver se tem ou não tem, né? Aí eu falei para Marisa, se você conseguir o auditório do Anhembi, que na época era um dos maiores que tinha uma capacidade assim, muito grande, se você conseguir, eu faço esse evento. E a Marisa é uma pessoa que ela é muito também persistente, né? Então ela conseguiu o auditório e aí foi um evento assim fantástico, né? Foi um evento maravilhoso, né? O segundo evento que foi também muito bom foi um evento que a gente trouxe uma mãe dos Estados Unidos. Era uma mãe brasileira que tinha um filho com autismo, morava nos Estados Unidos, e ela dizia que ela tinha achado um médico que tinha melhorado, o filho dela tinha melhorado muito e tal. E aí a gente convidou, porque a gente achou que era bem interessante, né, o trazer essa mãe, e ela me ligou dos Estados Unidos e falou: Ana, eu gostaria, você não quer tentar me colocar no programa do Jô Soares? Seria tão bom para divulgar o evento e tal. Eu falei: olha, Verônica Bird. O marido dela era americano, o marido dela o sobrenome dele era Bird. E eu falei: olha, Verônica, eu acho que você tem muito mais chance do que eu de ir no Jô. Pediu, eu dei o contato da produção do Jô para ela e convidaram ela para falar no programa do Jô. E aí ela deu uma entrevista e eu sei que depois ele estava organizando o evento, né, em que ela ia falar, e depois da entrevista dela, a gente começou a ligar a gente que queria se inscrever, mas aquilo foi um negócio que a gente tinha um auditório para acho que 500 lugares, teve que fazer projeção por vídeo para uma outra sala, aí e foi muito legal porque veio gente muito boa também, além dela, né, e do médico que tratou do filho dela e tal, que curiosamente o médico não fez nem metade do sucesso que ela fez, porque ela era uma pessoa muito carismática, que falava muito bem, e aí foi assim, a gente teve que recusar um número tão grande de pessoas quanto as que estavam presentes no evento, né? E assim, e todos os eventos que a gente fez, teve algum,
Eu lembro que teve alguns fracassos, né? Alguns eventos com menos gente, porque a gente casava muito evento científico com consultoria de especialistas. Então, por exemplo, a gente trazia uma pessoa especialista dos Estados Unidos no método TEACH. Aí trazia, ele dava consultoria para a gente convidava pessoas de outras instituições para aproveitarem a consultoria, para ir distribuindo conhecimento e tal. Isso a gente não cobrava, as pessoas vinham na instituição, participavam desse evento de consultoria, e aí esse especialista dava uma palestra em algum auditório e tal. Mas a gente não conseguia divulgar essas palestras muito bem, porque a gente se preocupava muito em aproveitar a consultoria. Então, a gente teve 1 ou 2 eventos com menos gente, mas a maioria foram muito bons. E 1.000 pessoas no evento é algo muito difícil até hoje, quando a gente pensa em Mais de eventos. 1.500. Pois eu particularmente, assim, eventos muito grandes que eu particularmente presenciei, eram 800 pessoas, né? Então, tudo isso pensando em década de 80, início dos anos 90, era algo realmente incrível. E eu sei que a história de vocês tem vários pontos emocionantes, vários altos, vários baixos. E eu sei que um momento da história específica de vocês que envolve algo muito incrível e também muita crise foi em 1998, que foi quando vocês receberam o Prêmio de Direitos Humanos da Unesco, entregue pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E na mesma época vocês estavam passando por alguns perrengues. Como é que foi essa história? A gente teve vários momentos assim, né? Mas esse acho que foi o máximo, né? Eu lembro que era fim de ano, era dezembro, começo de dezembro, e a gente não tinha a menor ideia de como ia pagar o 13º dos funcionários, né? A gente não tinha a menor ideia. Eu sempre lembro de uma situação que não tem a ver com essa diretamente, mas indiretamente tem, que uma vez eu estava no carro com uma amiga, furou o pneu do carro dela e ela falou: o que você faz quando fura o pneu do seu carro? Falei: eu sempre dou 10 minutos para o anjo da guarda atuar. Se ele não fizer nada, eu vou fazer alguma coisa, mas eu sempre espero um pouco, né? E isso teve muito a ver com esse prêmio, né? Porque a gente não tinha a menor ideia do que ia fazer. E eu lembro que a gente precisava, eu lembro de um número assim de 20 mil reais para pagar, porque foi 98 e não sei se era real, que era moeda e tal, mas era 20 mil. Sim, já era real. Era real, né? Então, era 20 mil reais. Me liga uma pessoa, fala assim: dona Ana, eu gostaria de entrevistar a senhora, eu posso marcar, fazer uma reportagem em Parelheiros, né, e com a senhora? Falei: sim, quando? Sim. Mas falei: mas para quê? Que veículo? O que é? Acho que é um prêmio, não sei direito, vou tentar me informar, mas me encomendaram essa reportagem, vamos marcar, marcamos, ela foi lá, filmou, não estava dando nada por isso, né, então, assim também. E a gente trabalhava muito, eu lembro até que eu estava com o cabelo arrumado, nem nada. E aí fizeram a reportagem, e aí eu perguntei, falei: mas você conseguiu descobrir para que é a reportagem? É um prêmio que parece que a AMA vai receber. E aí eu falei: mas quem que dá esse prêmio? Quem que está oferecendo? Ela falou: olha, eu acho que é em Brasília, mas não tenho certeza. Eu falei: caramba, a Marisa estava em Brasília. Aí eu liguei para ela e falei: Marisa, vieram começar muito esquisita fazer uma reportagem aqui em Parelheiros. Estão falando que é um prêmio, mas eu não sei que prêmio é, não sei o que é, a pessoa não soube responder. Falei: tenta dar uma forçada em Brasília para descobrir o que é. E aí eu lembro que a gente estava voltando, a gente ia e voltava todo dia de Parelheiros no ônibus, né, que até foi cedido pela Breda e tal. Aí eu lembro que eu estava no ônibus, me liga a Marisa, fala: Ana, você está sentada? Falei: tô. Ela: é um prêmio em dinheiro, chuta quanto é. Aí eu lembro que eu falava assim: 1.000 reais?
E ela, não, é mais. Aí 2000, e aí o grupo do ônibus, todo mundo que estava no ônibus ia falando, 5.000, 10.000, e a Marisa, mais, mais. E foi um prêmio de 25.000, e a gente precisava de 20.000. Aí eu fui, nós fomos, a Marisa e eu receber o prêmio, foi assim, era uma cerimônia cheia de fotógrafos, assim, lá no Palácio do Planalto, foi uma coisa muito chique, muito, muito legal, mas assim, salvou a gente de fechar. E isso a gente teve, assim, inúmeras vezes. Eu teve várias situações dessas, né? Isso, assim, foi uma coisa incrível. Quem indicou a gente para o prêmio foi o Paulo Sérgio Pinheiro, que é um sociólogo, uma pessoa que trabalha na ONU hoje, é uma pessoa assim muito importante. Ele tem um filho com autismo, um filho que assim de nível muito bom, um filho que tem autismo até leve. Foi ele que indicou, e eu lembro que tinha o Rabino, o Henri Sobel, e a gente na premiação estava o Fernando Henrique, o Renan Calheiros, o Temer. Foi uma cerimônia muito grande, né? Muito importante. O FHC, ele falou alguma coisa com vocês ou só entregou o prêmio mesmo? Eu não lembro, mas sim, ele falava umas palavrinhas, né? Ele foi uma pessoa foi muito gostoso, assim, receber o prêmio. Eu não lembro exatamente o que ele falou, porque quem deu o dinheiro era, assim, é um prêmio que é patrocinado. E quem deu foi uma associação de instituições que trabalham com imprensa, né, com coisas impressas, né, não é jornal, assim, que publica coisas, né, que imprime coisas que vão ser publicadas, né. Então, quem me deu o prêmio foi a pessoa da associação que era quem estava patrocinando aquele prêmio que eu recebi, mas o Fernando Henrique deu um diplominha que está hoje na AMA até hoje, porque para a gente foi uma coisa muito importante, foi um divisor de águas, né? E nós estamos falando de uma história de 40 anos e, na verdade, nesses primeiros minutos a gente concentrou bastante nas 2 primeiras décadas, né? Então, imagino que tem várias outras coisas que ocorreram depois. A Marisa Fúria disse aqui no Espectros no ano passado que você estava preparando um livro para os 40 anos da AMA, que é agora em agosto. Esse projeto evoluiu, vai sair? Qual é o estado dele? Então, o livro, ele está andando devagar. Eu não sei nem se eu vou conseguir acabar esse ano como eu gostaria, mas eu estou escrevendo a história, né, muito baseado no que eu escrevi nos retratos do autismo no Brasil, né, que é uma história da AMA. Eu estou tentando até aumentar um pouco, porque a história, quando eu escrevi o livro, foi meio corrido, então estou tentando colocar coisas que eu tinha esquecido lá, mas eu fui pedindo depoimento de pessoas que contribuíram principalmente com o desenvolvimento de conhecimento da AMA, né? Então, eu fui colocando a participação dessas pessoas. Então, uma pessoa que a gente incluiu, que se deu um depoimento, né, foi o pessoal da Dinamarca, que ficou 15 dias na AMA ajudando a gente a organizar parelheiros, né, que era o único ponto de trabalho que a gente tinha na época, né. Mas um depoimento que eu gostei muito foi um depoimento de uma assistente social brasileira que mora na Suécia, e é uma coisa assim que eu falo porque eu tenho muito orgulho disso, né? Ela foi na USP, na biblioteca da USP na época, que era começo dos anos 90, e foi perguntar o que tinha na USP sobre autismo, na biblioteca da USP. E ela achou só coisas escritas por mim. E aí ela veio me procurar.
que eram apostilinhas, é o que eu falei, eu não tinha grandes, porque não tinha nem tempo, nem, acho que nem habilidade de escritora para fazer isso. E a partir disso foi se desenvolvendo uma parceria com a Suécia que acabou gerando uma associação que se chamou Associação de Amigos da AMA de São Paulo em Estocolmo, e que acabou gerando um convênio com o governo sueco que durou 10 anos. E foi um convênio de troca de conhecimento, de ajuda financeira, um convênio assim de uma importância impressionante, né? Com isso, além de eles ajudarem financeiramente, eles patrocinaram viagens de profissionais da AMA na Suécia, para a Suécia. A gente ia visitar instituições de autismo na Suécia, visitou muitas. Eles vinham no Brasil, davam palestras, assessoria, cursos e tal. Aí também eles organizaram uma visita à rainha da Suécia, que ela é meio brasileira, ela chama Silvia, né? E a mãe dela, acho que a mãe dela acho que nasceu na Alemanha, mas é filha de pais brasileiros, né? Então, assim, ela tem um vínculo com o Brasil muito grande, ela também foi um convênio maravilhoso, né? Então, a Cláudia, que é essa assistente social que começou tudo com a gente, ela conta como é que conseguiram desenvolver o convênio, o trabalho que deu, não tinha nem ideia, né, do trabalho que tinha dado, de quanto eles tinham trabalhado para conseguir o convênio. Então foram vindo depoimentos para o livro de pessoas que contribuíram com conhecimento, que foram super importantes para o desenvolvimento do conhecimento de autismo da AMA, e escreveu a Cláudia, a Inger Nilsson, que é a professora sueca, né, que foi a que conseguiu efetivar o convênio, o pessoal da Associação de Pais de pessoas com autismo da Suécia também contribuíram, e pessoas dos Estados Unidos, um diretor do Centro TITS, que é o Thomas Mates, que veio fazer um intercâmbio com a gente, dar uma consultoria, ficou uns dias conosco. Hoje eu estou organizando o Congresso dos 40 anos, né? É um congresso brasileiro, um encontro de amigos pelo autismo da AMA comemorando 40 anos. É um encontro só com 3 nomes, o terceiro da Clínica Método, que é esse pessoal que também veio trazer conhecimento de análise do comportamento para a AMA e agregou muito conhecimento. A gente trabalhou muito junto e também foi uma contribuição muito importante. Então, o livro, assim, eu estou tentando colocar todas essas histórias no livro para que não se perca, né? Com certeza. O autismo e, claro, a sua trajetória na AMA, com certeza, são aspectos muito presentes na sua vida, centrais. E aí, uma coisa que eu sempre pergunto para todos os entrevistados que passam no espectro é, fora do trabalho e das questões do autismo, você tem outros interesses? O que você gosta de fazer nas horas livres? Atualmente, eu vou começar de trás para frente, né? Atualmente, eu estou muito trancada em casa. Veio a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa, e aí foi virando uma dificuldade muito grande de sair, porque é muito cômodo, né? Da minha casa eu falo com parelheiros, com pneu, falo com todas as unidades, eu posso conversar com todas as supervisoras, as coordenadoras, eu consigo conversar da minha casa de uma forma que presencialmente é quase impossível, né? O que eu acho que eu gostava mais de fazer, né? Eu estou falando gostava porque infelizmente isso hoje em dia já não consigo fazer, cuidei de minhas netas durante 10 anos de uma e os 8 anos da outra, né? Então, minha filha morava perto de mim,
Eu lembro que a gente foi procurar uma creche quando foi nascer a primeira filha dela. Visitamos um montão de creches, as melhores, tudo. E aí eu falei, minha filha, chega de procurar creche. Eu trabalho, então não posso ficar com elas durante o dia inteiro com ela, né? Porque começou com a primeira, né? Mas a gente arrumou uma babá, meu marido trabalha em casa, então ele acompanha e tal. E eu curti muito cuidar das minhas netas, né? E acompanhar o desenvolvimento delas e tal. Aí hoje elas moram no Canadá, faz 2 anos, e eu falo com elas pela Alexa só. Assim, hoje em dia eu sinto muita falta delas, porque foi uma coisa assim que me preenchia, me dava um outro lado, mas que eu gostava muito, eu adorava acompanhar o desenvolvimento delas, ver elas aprenderem a andar, falar, assim. Foi uma coisa que eu curti muitíssimo, né? Uma coisa que a associação me propiciou antes de eu ter netas, né? E que eu acho que foi muito também que foi um lado muito bom da associação, assim, para essa parte de lazer, foi viajar. Por conta da associação, assim, eu viajei para várias partes do Brasil, várias, assim, eu fui desde o Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas. Eu viajei muito eu viajava a trabalho, mas assim, eu aproveitava muitíssimo, né? E eu lembro de uma vez que a gente foi para Caju, a Marisa e eu, e o evento era no Hotel Chiquérrimo, e a Marisa chegou para o dono do hotel, a gente estava hospedado na casa de uma família, ela chegou para o dono e falou, olha, a gente tem uma associação de autismo, a gente tem uma vida muito dura, a gente trabalha muito, passa muita dificuldade. Se o senhor nos cedesse uma diária nesse hotel, ia ser a glória, ia dar muita força para a gente continuar trabalhando. E aí ele deu. Aí era acho que quinta-feira, ele falou, vocês podem ficar até domingo. Aproveitem o domingo aqui, a comida por nossa conta, né? E, nossa, foi super bom. Então a gente viajava muito, isso acho que foi o que foi alimentando a gente com energia, né? E conhecendo, nós fomos para a Suécia, fomos para a Inglaterra. Eu estou muito mais fechada em casa, então acabo vendo séries, filmes, a Netflix e essas coisas, né? E, Ana, aqui nós falamos sobre projetos, sobre várias coisas que ocorreram ao longo desse tempo. E me conta então um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda pretende realizar. Os 2 sonhos acho que são os mesmos, né? Porque tem partes da história da AMA que eu acho que a gente conta e parece que é inventado, né? Porque é tão espetacular, uma coisa tão impactante que parece até inventado, né? Então acho que o sonho que eu consegui realizar, se eu tiver que materializar, eu vou me materializar na residência da AMA, né? Porque quando a gente começou, eu pensava o que vai ser do meu filho quando eu faltar, porque ele é uma pessoa que não tem autonomia suficiente para sobreviver sem alguém que cuide dele, né? E que cuide bem. E então eu consegui realizar a residência, foi um sonho, mas a AMA como um todo, eu não posso dizer outra coisa a não ser que foi um sonho realizado, né? Assim, hoje, é um sonho que eu quero realizar que eu não vou poder ver, né, realizado. Que a AMA perdure muito tempo. Eu falo sempre para os pais, agora sim eu arrumei um mantra para falar com as mães, e o que eu fico feliz que as mães repetem, que juntas somos mais fortes, né? E as mães hoje, elas se imbuíram desse espírito, né? E elas repetem muito isso, e é isso que vai fazer, é o que eu falo para eles, né? Você põe o seu filho numa escola, a escola pode acabar. Uma associação de pais vai ter sempre pais. Então ela pode ser eterna, né? Se os pais
se juntarem para fazer com que ela sobreviva, né? Agora eu vou falar do outro lado do mesmo sonho. Eu acho assim que o autismo não pode sobreviver só com associações. Tem que ter uma rede de atendimentos de qualidade no governo que cuide não só de todo o espectro do autismo, né? É o que eu estava falando ontem na Secretaria da Saúde. O autismo tem muitas faces, né? Você tem desde pessoas que são brilhantes até pessoas que não têm autocontrole, que podem se machucar muito seriamente, podem machucar inclusive os pais muito seriamente. Então isso é uma coisa, a gente investe muito em protocolos de tratamento de problemas de comportamento, em práticas de intervenção seguras, em práticas de intervenção física, em pessoas que são, assim, que têm um comportamento muito descontrolado, agressivo, com crises. O que a gente faz é fazer intervenção com pessoas, porque a pessoa também cansa, a pessoa que está fazendo a intervenção, e ela vai querer resolver aquele problema, vai trabalhar muito para poder contribuir para que a pessoa que não tem autocontrole aprenda, consiga desenvolver a capacidade de se controlar, né? Então, a gente investe muito nisso, mas a gente sabe que tem ainda muita gente que não tem outro recurso que trancar o filho, porque ele não sabe o que fazer, não tem nenhum recurso, e às vezes isso é muito dolorido, ou tranca, ou amarra. Tem uma face do autismo que é muito necessitada, muito triste, assim, é muito difícil, e que muitas instituições recusam essas pessoas porque é uma responsabilidade muito grande. Não tem nenhuma política de acompanhamento disso. Então, se você tem um acidente, a instituição como um todo pode sofrer, né? Então, eu lembro que uma vez tive um problema que uma instituição foi denunciada por supostos maus tratos e perguntaram para mim, me pediram opinião se a instituição deveria ser punida ou não. E eu fui analisar, falei, olha, eles fizeram o melhor que puderam, não vejo razão para punir, mas eu pergunto, se um dia uma denúncia dessas vier contra a AMA, por exemplo, quem que vai ser chamado para opinar? Porque não tem, isso não tem nenhum tipo de organização, de legislação em relação a isso, né? Então, eu falei dos sonhos, mas eu vou concentrar nesse. Eu gostaria que o autismo fizesse parte de uma política pública que contemplasse todas as facetas que o autismo tem, que não são poucas, né? E chegamos ao nosso quadro bate-bola, já tradicional aqui no Espectros, em que eu falo uma questão e o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada fala algo correspondente a isso. Uma palavra que te resume. Determinação. Último livro lido. A Dieta da Mente, do Dr. Davi Perlmutter. Uma viagem marcante. Para a Suécia, para vencer do seu autismo. Um medo. Eu tenho muitos medos. Eu sou uma pessoa medrosa. Muitos medos. Eu tenho medo de falar mal, de não me expressar como eu gostaria. Um defeito. Um defeito, às vezes, não sou educada como eu gostaria. Eu perco um pouco a paciência, perco a calma. Uma pessoa que você gostaria de conhecer ou que você gostaria de ter conhecido e que não está viva mais. Assim, a pessoa que me vem à cabeça agora é o Gandhi. Um gênero musical. Eu gosto muito do rock da minha época, que eu era jovem, Led Zeppelin, e essas bandas progressistas, né, da minha época, mas hoje em dia eu ouço mais música clássica, eu gosto muito de Beethoven. Prato favorito? É muito simples, macarronada. Uma bebida? Gosto de vinho.
Uma comida que você não gosta. Dependendo da forma como é feita, eu não gosto de ovo. E para fechar, frase favorita. É uma frase de um autor que chama Antônio Machado, espanhol. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Ana Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, por ter compartilhado a sua história, as histórias da AMA. E fique à vontade, então, para dar um recado final ou dizer qualquer coisa que você ainda não tinha falado para o nosso público. Tiago, primeiro eu queria te agradecer, adorei a entrevista, gostei muito, assim, da forma como você falou comigo, e de ver que você está informado sobre a AMA. Fiquei muito feliz de ouvir você, né? Assim, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir a colaboração das pessoas. A gente tem uma forma de ajudar a AMA que ajuda muito e custa muito pouco esforço de quem ajuda. Doação automática da nota fiscal paulista, né? É uma forma de cadastro que a pessoa faz no site da Nota Fiscal Paulista. A pessoa cadastra a AMA para toda vez que ela fizer uma compra e der o próprio CPF, aquele valor que iria para a conta dela vai para a conta da AMA. Com a diferença de que, por exemplo, uma pessoa toma um café que custa R$10, e o que vai voltar para ela, como pessoa física de nota fiscal paulista, vai ser 1 centavo, 10 centavos. Quando a pessoa faz essa doação automática e dá o seu CPF, pode vir até 250 e poucos, acho que R$6, porque para a doação é feita uma conta de uma forma diferente, que depende de algumas questões ligadas ao imposto que aquele estabelecimento paga. Então, é uma coisa feita para incentivar as pessoas a fazerem essa doação automática. O procedimento é muito simples. No site da AMA, www.ama.org.br, tem todos os passos. Na AMA tem pessoas que ajudam para quem sentir alguma dificuldade. E é uma coisa assim que colaborado com a sobrevivência da AMA de uma forma muito importante. A pessoa não precisa dar nada, ela se cadastra, faz a compra, dá o próprio CPF, e aí isso tem revertido numa ajuda. Assim, a gente tem pouca colaboração, porque é uma coisa que as pessoas, que é meio estranha para a maioria das pessoas. Muita gente fala, vou fazer, acaba não fazendo, mas mesmo assim, o mês passado a gente teve uma contribuição de R$90 mil a partir desse programa. E isso, mais um pouquinho, assim, se mais pessoas ajudarem, isso contribui para a melhora da qualidade do trabalho, para a melhora do investimento em pesquisa e para, enfim, são coisas que, inclusive, não beneficiam só os atendidos pela AMA, porque a gente faz questão de distribuir isso o mais amplamente possível. Então, eu só queria terminar agradecendo a você pela gentileza com que você me entrevistou e desejando muito sucesso para que já é uma realidade, né, para a revista do autismo. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em agosto. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.